Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma live, mais um Manhã com o Evangelho, nessa santa sexta-feira, 20 de março de 2026, quarta semana da Quaresma. Estamos nos preparando para viver a Semana Santa. Amém? Deus possa te abençoar, você e toda a sua casa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor. Amém? O evangelho de hoje é João 7, glória a Deus. João 7, a partir do versículo 1. Vamos ler o 1 e o 2, depois pular para o 10. Evangelista Antônia Lúcia, a paz do Senhor, seja muito bem-vinda a todos os irmãos e irmãs. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estavam querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que ele é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: vocês não somente me conhecem, mas sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele quem vocês não conhecem. Eu conheço, porque eu venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muito dentro da multidão creram nele e dizia: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Ramon Martins, Deus abençoe, querido Ramon, nessa manhã, em nome do Senhor. Amados, estamos na quarta semana da Quaresma, né? Domingo nós iremos viver mais um domingo, né, quaresmal, e no próximo domingo, o quinto domingo, nós entramos no domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor é o domingo que nos dá acesso, que nos leva a refletirmos sobre o início da Semana Santa. A gente vive o domingo de Ramos, começamos a segunda-feira da Paixão, a terça-feira, quarta-feira, Judas negocia Jesus, quinta-feira, Jesus lava os pés dos discípulos e é preso. Sexta-feira a gente vive a liturgia da crucificação, sábado de aleluia, o sábado do silêncio, e o domingo da ressurreição, a Páscoa do Senhor. A paz do Senhor, Deise Maria, Deus abençoe. Então, quando nós olhamos para o evangelho de hoje, ou melhor, daqui para frente,
nós já vamos perceber que há um grande embate. Já existe uma grande caminhada para que se matassem Jesus. Jesus aqui, amados, ele já está sendo alvo de conversas. Jesus aqui já está sendo alvo de propostas, tanto que o texto vai começar dizendo que Jesus não andava pela Galileia. Não, melhor, Jesus andava pela Galileia e não andava mais pela Judéia. Por quê? Porque queriam matá-lo. Jesus já está, amados, aqui próximo à sua paixão. Mas ele não deixa de pregar a palavra. Jesus não deixa, amados, de anunciar o reino de Deus. Ainda que não mais pela Judéia, ainda que não mais pelos lugares aonde pudesse haver situações difíceis, mas ele continua fazendo a missão que o Pai lhe confiou. Jesus não tinha medo da missão. Jesus não tinha medo de ser preso. Jesus sabia que seria preso. Jesus não tinha medo, amados irmãos e irmãs, de morrer. Jesus sabia que iria morrer. Mas o texto também é muito claro que Jesus disse que não era chegado a hora dele. Por isso ele vai para Jerusalém, na festa dos tabernáculos. Ele vai depois, ele se esquiva para um lado, se esquiva para o outro, mas não deixa de pregar. Jesus não deixa de anunciar o reino de Deus. Isso me ensina nessa manhã, amados, que existe um tempo determinado para todas as coisas. Isso me ensina nessa manhã que há um tempo, amados, que eu vou poder estar junto, mas há um tempo também que eu vou me afastar. Existe um tempo, amados, que certos lugares nos cabem, mas existe um tempo que certos lugares não nos cabem. E não é porque nós temos medo, mas porque nós precisamos nos preservar de certas coisas. Deus, nessa manhã, começa, nos orientando que existe lugares e existe tempos que você precisa sair de um lugar para o outro. Sabe, amados irmãos e irmãs, nós precisamos estar sensíveis a Deus. Jesus andava com Deus e era sensível à voz de Deus. Você está sensível à voz de Deus hoje? Será que você hoje está escutando a direção de Deus para a sua vida? Ou será que estamos como os pica-pais, batendo na madeira, dando, sempre quebrando a cara, porque vivemos numa repetição. O Evangelho de hoje nos ensina que precisamos estar sensíveis à direção de Deus. Precisamos estar sensível à voz de Deus. Para quê? Para ouvirmos e obedecermos. O texto, amados, é muito claro. Jesus não parou de pregar, mas existia lugares que Jesus não entrava porque ele sabia que iria dar conflitos. O texto vai dizer que Jesus anuncia o reino de Deus. Uns questionam, outros
acredito. E havia até uma pergunta assim: quando Cristo vier, será que fará mais obras do que esse? Eles reconheciam a obra que Jesus fazia, mas não conheciam como Cristo, porque os seus corações estavam petrificados para a obra de Cristo na vida deles. Não deixe o teu coração ficar duro. Não se permita, amados irmãos e irmãs, ver milagres, ver Deus operando e ainda assim se manter duro de coração, desacreditado. Porque o salário do pecado, irmãos, é a morte. Mas a vida, ela é um dom gratuito de Deus. O que o Senhor Jesus nos ensina no dia de hoje? Cuidado. Ande com o Pai. Jesus falava abertamente, mas não havia lugares em todos os lugares. Jesus continuou pregando, mas teve certos ambientes, como Judéia, que o próprio Deus o arrancou. Não tente voltar para o lugar que Deus te arrancou. Não tente estar no lugar que Deus não te colocou. Mas também não ouse sair do lugar que você sabe que Deus tem uma obra na sua vida. Nessa manhã possamos pedir ao Santo Espírito que nos dê sensibilidade. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Seja nos corrigindo, seja nos alertando, seja, amados irmãos e irmãs, nos consolando. Ouça a voz do Pai. Permita que o Senhor conduza a sua vida, ainda que seja para algum momento de sacrifício, de processo, mas passe glorificando a Deus, exaltando a Jesus, que Ele é o nosso Deus e o nosso Salvador. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus. Você que já está com essa água aí, vamos consagrar a água da aliança. Depois vamos fazer a oração do Salmo 91. Amém? Senhor, muito obrigado pelo evangelho do dia. Muito obrigado nessa manhã, pela meditação do dia, porque estamos aprendendo que existem ambientes que não nos cabem mais. Existem ambientes que Deus está nos tirando para nos preservar. Existem alguns ambientes que Deus nos colocou e nós precisamos perseverá-lo. Eu oro nessa manhã, Senhor, pedindo que esse evangelho ele se cumpra em nossas vidas. Eu oro nessa manhã te pedindo, Deus, a tua bênção, te pedindo a tua graça. Eu oro nessa manhã, Senhor, pedindo ao Senhor que os meus irmãos e eu sejamos guiados pela tua voz. Queremos entrar onde o Senhor quer que estejamos. Queremos fazer o que o Senhor quer que façamos. Por isso, nessa manhã, Deus, cuida de nós. Nos dá sensibilidade à tua voz. Nos dá sensibilidade para fazer o teu querer. Cuida, Senhor Deus amado, de cada irmão e irmã. Que possamos viver, Senhor, uma vida santa, uma vida de obediência e uma vida de, Deus, restauração.
para a glória do teu santo nome. Consagramos nesse momento, Senhor, a dádiva da água, a fim que essa água seja sacramental. E aonde ela for ingerida, aspergida ou derramada, haja o poder de Deus, a cura do Espírito Santo para os meus irmãos e as minhas irmãs. Que haja testemunhos daquilo que o Senhor faz através da água como fonte de vida. Consagra, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas e debaixo das suas penas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem das trevas que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Cai a mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente, porque a mim se pegou com amor. Livrar-o-ei, o poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei, o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, existem lugares que Deus está te tirando para te preservar. E existem ambientes que você não pode abrir mão por causa de crises. Permaneça no lugar que Deus te deu. Fique com Deus, graça e paz. Um ótimo final de semana para você. Que tudo dê certo. Em nome de Jesus. Até segunda-feira, se assim o Pai nos permitir. Graça e paz.